Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, ligasse a sua Bíblia na carta aos Colossenses. Primeiro, eu quero ler dois versículos para a gente introduzir essa ministração. Quem estava aqui na terça-feira? Terça-feira com o pastor Luciano, levanta a mão assim. Foi abençoado? Poderosamente, né? Agora, vamos estudar o livro, né? Vamos fazer também o curso que foi oferecido e vamos crescer, porque foi um conteúdo muito especial. Vamos aplicar isso na nossa vida, que certamente nós vamos ser abençoados de forma muito poderosa. Colossenses capítulo 3, versículo 23, diz assim, Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Eclesiastes também, no capítulo 9, versículo 10, eu quero ler com você, Eclesiastes 9, 10 diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Feche os teus olhos um pouquinho. Amado e precioso Jesus, somos tão gratos, Pai, por tua bondade, pela forma tão especial que o Senhor nos reúne nesse lugar. O Senhor tem um propósito muito especial, e quanto nos alegra o coração saber, Pai, que somos tão imperfeitos, e o Senhor, um Deus todo perfeito, um Deus de justiça, de amor, de graça, um Deus de pura justiça, e assim mesmo o Senhor nos chama para fazer parte desse projeto tão glorioso. O Senhor nos chama, o Senhor nos dá incumbência nesse plano eterno, Pai. Eu sou grato por isso, sou grato porque o Senhor tem planos maravilhosos para as nossas vidas, e o Senhor, através da Tua palavra, nos ensina, nos encoraja, nos capacita, Pai, a viver intensamente os Seus propósitos para a nossa vida. O Senhor anima o nosso coração nos dizendo, Pai, que enquanto estamos aqui, que nós temos essa oportunidade, porque o dia que nós partirmos já não haverá mais nenhuma chance de cooperarmos com qualquer projeto que seja. Portanto, Pai, que essa palavra ela seja de uma forma muito especial, colocada em nossos corações, no nosso entendimento, que nós possamos sair desse lugar crescidos, Pai, de conhecimento, de sabedoria, que Teu Espírito Santo possa encontrar espaço na nossa alma para nos convencer, Pai, de todo erro, todo engano, Pai, todo orgulho, toda altivez, toda a autossabedoria, a sabedoria humana, que esse lugar seja ocupado por sabedoria do alto. Nós, Pai, nos debruçamos, nós nos convencemos dessa palavra. Seja bem-vinda a palavra santa do Senhor. Repreendido já está todo mal, todo espírito enviado para trazer incredulidade, incapacidade de entendimento, frieza de coração. Nós mandamos embora toda a distração e nós declaramos que a nossa alma está completamente rendida à Sua vontade. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de ministrar a Sua palavra, que o nosso entendimento, Pai, surpreenda o Teu coração, Jesus. Por favor, Espírito Santo, nos faz lembrar sempre do que ouvimos aqui hoje, para que a nossa vida seja transformada pelo poder dessa palavra. Cumpre em nós o propósito dessa palavra, é Tua promessa, que ela não voltará vazia, sem antes fazê-lo, Pai. Nós estamos prontos e dispostos para isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda a palavra, o Senhor Jesus. Amém. Deixa ali. Querido, eu estou muito assim, empolgado com esse novo tempo, né? Esse novo tempo aí que eu estou crendo que Deus está realizando milagres e muitos milagres no nosso meio, no meio da igreja de forma geral, coisas tremendas, e não é por causa de mim, esses milagres não é por causa de nós que Deus está fazendo isso, mas é porque existe um plano, e esse plano ele vai se cumprir. Esse plano precisa e ele vai ser cumprido, e ninguém pode frustrar esse plano de Deus. Eu acho isso maravilhoso demais. Para mim isso é uma declaração
de Deus fantástico, de que não há sabedoria, não há discernimento e não há plano nenhum que possa frustrar o plano de Deus. Não há. E mesmo um plano nessa dimensão, criado, gerado em Deus, né, Deus me coloca, Ele me introduz nesse plano dele, mesmo dizendo que não vai ser mudado. Olha que privilégio. Algo tão grande, criado por toda a santidade, por toda a sabedoria, por toda a grandeza de Deus, e assim mesmo Ele me chama para fazer parte desse plano. Não vai ser mudado, mas Ele conta comigo. Conta comigo. É um privilégio muito grande. Eu sinto, para mim isso já é um grande milagre, um Deus que pode todas as coisas, contar comigo, saber, né, me fazer saber que eu faço diferença nesse projeto, essa arquitetura que Deus tem para o universo, eu estou incluído. E Deus, Ele está plantando nessa semente de encorajamento no coração de cada um dos seus filhos. Deus está plantando. A gente tem ouvido isso, eu tenho ouvido isso, né, eu tenho lido sobre isso. Deus está plantando nos nossos corações uma semente de coragem. Querido, infelizes são aqueles que vão entender, ou que estão entendendo esse momento que nós estamos vivendo, esse momento profético, e não fica aí demandando, né, com essas revelações para esse tempo. Nós estamos vivendo um momento profético muito lindo, muito especial. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. Eu creio que Deus está fazendo milagres na minha vida. Quem está caminhando mais perto de mim pode contemplar, pode ver isso, que Deus está mexendo comigo, Deus está fazendo alguns milagres na minha vida, e eu tenho recebido isso de muito bom grado, né? Tenho aceitado Deus mexer, né? Pode entrar, pode mexer, pode fazer o que o Senhor tem para fazer na minha vida. E eu creio, querido, que Deus, quando nós permitimos que Deus faça isso na nossa vida, é um milagre, porque eu creio, né, que a coisa mais difícil que parece, né, não há nada difícil para Deus, mas se Deus pudesse dizer, tem algo difícil, é mexer no nosso coração. É mexer nas nossas emoções, nos nossos achômetros, nas coisas que a gente já acreditou por tanto tempo, a gente já tem como verdade na nossa vida, a gente já estabeleceu no nosso coração, e são essas coisas que parece que é muito difícil, e são milagres que têm acontecido na igreja de forma geral, e é porque Deus está fazendo. Não é porque eu estou ou você está fazendo, não. É porque Deus está fazendo. E mais do que nunca, eu quero estar. E mais do que estar, eu quero permanecer atento a tudo que Deus está fazendo. Porque são, querido, nesses detalhes de Deus que Ele vai se revelando a nós. São nos detalhes que Deus se revela. Às vezes, né, como Elias esperava um vendaval, um trovão, Deus vem numa brisa, Deus vem, sabe? Porque se Deus fizer coisas grandes, muito grandes, a gente assusta e acaba, né, indo embora, saindo. Deus começa a mexer detalhes na nossa vida. Então essa poderosa graça de Jesus tem mudado circunstâncias para que ninguém mais perca tempo com aquilo que não contribui com o seu plano eterno, o seu reino, né, para esses dias. Deus tem um objetivo em estar fazendo essas coisas, especialmente isso que está acontecendo é para esse tempo, é para a minha vida, é para a sua vida, nesse momento. Não pense naquele que não está aqui, não pense, né, naquele que já partiu dessa para outro tempo, não, é para mim e para você. A oportunidade desse tempo é para nós, é um tempo de retomadas, querido, nas nossas vidas, e elas nunca mais serão as mesmas. Então escute isso, querido irmão e querida irmã. Você vai viver o melhor tempo da sua vida até aqui. Eu vou falar de novo. Você vai viver nesses dias, nesses próximos meses, o melhor tempo da sua vida aqui na terra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Eu quero isso para a minha vida. Eu sei. Eu já estou com 62, 30 e tantos de convertido, mas eu vou viver ainda nesses dias, os melhores dias da minha vida. E Deus, Ele está chamando você para coisas grandes, porque
Ele é, sim, um Deus ilimitado, que faz daquilo que às vezes nós definimos como insignificante, algo que é muito especial, algo que é relevante. Querido, nós não vamos conseguir grandes coisas se não observarmos aquelas que às vezes julgamos insignificantes. Às vezes nós estamos lidando, querendo coisas grandes, mas não queremos resolver coisas, não estamos querendo começar por aquela que nós julgamos menores. Então não deixe, querido, de abraçar aquilo que Deus está te oferecendo agora, porque isso pode ser o início de um relacionamento para conquistas maiores. Ele e você e ele, não sou eu, não é você, ele. Então, ele está se unindo a nós para algo novo. Então, a sua fidelidade naquilo que você acha que talvez seja pouco, vai trazer muitos acréscimos da parte de Deus. Deus agora está procurando aqueles que são fiéis no pouco, fiéis no mínimo. Deus, eu sinto, Deus, a caça daqueles que querem, que são fiéis naquilo que Deus quer fazer, nos mínimos detalhes que Deus quer fazer. Lucas 16:10 diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E mais, em Mateus, no capítulo 25, 21, diz, o Senhor Jesus dizendo, falando daquela parábola do administrador e do servo, ele disse: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do Senhor. Eu sinto como o Senhor nos fazendo esse convite hoje, sabe? Ser fiel no pouco. Começar a ser fiel no pouco que nos é oferecido, no pouco também que quiserem nos tirar, ser fiel, porque Deus está trabalhando isso. E o segredo para a gente entrar na abundância é essa fidelidade, essa dignidade e a confiança em lidar com esses poucos de Deus. Porque tem muitos caçadores de grandes milagres, de grandes manifestações, de grandes eventos. Tem muitos caçadores aí, daquela presença estupenda, assombrosa de Deus. Mas e os caçadores dos poucos de Deus, dos detalhes de Deus, dos mínimos de Deus? Porque é o início de coisas grandes, não é diferente. Deus não se revelará grande sem antes conhecermos o Deus de detalhes, o Deus de pequenas coisas. Deus é também um Deus de retomadas. Querido, lá desde o Antigo Testamento, Israel, por várias vezes ele experimentou isso, e no tempo certo, agora, no nosso tempo. Então Jesus, ele veio para retomar aquilo que Adão havia perdido, ou seja, a comunhão com Deus e o nosso lugar de autoridade, o nosso lugar de governo. Para quê, querido? Para operar nesses planos eternos que vão abençoar o reino de Deus. Quando nós estudamos, querido, a Bíblia, até mesmo olhamos esses comentários contemporâneos, nós vemos que Deus ainda está agindo nesse sentido, e não é porque nós merecemos, não é porque nós somos fortes de jeito nenhum, mas é porque Ele conhece as nossas fraquezas, e Ele se compadece de nós. E eu estou falando que Ele se compadece de nós, não é que Ele concorda, querido, com as nossas fraquezas de jeito nenhum. Ele mesmo disse isso, ao afirmar que quando estamos fracos, é que nós precisamos manifestar, dizer, falar daquilo que Deus é em nós. Nós estamos fortes. Sabe, querido, é aquela hora que você acha que não está dando, aquela hora que está difícil, é você continuar firme no Senhor, continuar forte em Deus. Joel 3,10 fala isso: digo fraco, eu sou forte. Nós nunca vamos nos deixar vencer de jeito nenhum. Então Ele sabe que tudo na vida, que na nossa vida, nós não somos eternos como são as coisas do céu. Então Ele sabe que tudo sofre dano no decorrer dos anos. Ele sabe que há em nós esse desgaste normal, mas Ele sabe que esse desgaste, querido, pode ser compensado
na nossa vida, e é o momento certo para a gente agir com fé. Cabe a nós, querido, a gente ter força de vontade, a gente ter coragem para buscar essa mudança. Jeremias, no capítulo 21, 25, diz: restaurarei o exausto e sararei o enfraquecido. Repita assim comigo: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o amor que Deus tem por nós. Ele colocou as nossas possibilidades ou as nossas impossibilidades em Jesus, e Ele condenou as nossas impossibilidades em Jesus. Jesus, Ele fez tudo novo. Ele já disse isso em Apocalipse, no capítulo 21:5, que Ele fez novas todas as coisas. E em Isaías, no capítulo 40, 31, o profeta nos faz essa promessa: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus sabe de todas essas fraquezas e, portanto, Ele faz essas promessas para que nós não desistamos, a gente não peca por causa desses detalhes. A gente aproveita os detalhes, as coisas pequenas, para entrar nessas coisas grandes de Deus, e isso para mim é poderoso demais, e é para todos nós, querido. Afinal, quem de nós, querido, não passa aí por momentos, de fraquezas físicas, emocionais, fraquezas até espirituais? O segredo, querido, quando nós estamos passando por qualquer tipo de dificuldade, seja ela qual for, o segredo é a gente permanecer ligado ao corpo de Cristo. É aqui, querido, é no corpo de Cristo que Deus ordena a sua bênção. Amém, querido? É aqui. Obrigado, Saulo. Deus abençoe. É aqui que Deus ordena a sua bênção. Sabe, queridos, eu tenho observado, querido, que às vezes aí o fervor, a alegria, sabe aquele prazer de servir ao Senhor, às vezes tem dado lugar na vida de muitos cristãos, ou na vida de alguns, a sentimentos negativos. E aí, quando se dá vazão a isso, começa a entrar esse esgotamento espiritual. E eu tenho encontrado, sim, já passei por isso também, conheço muitas pessoas, e não quer dizer o que é, se é pastor, se é bispo, o que é. Eu tenho encontrado muitas pessoas que estão envelhecidas espiritualmente e que estão desanimadas a ponto de não participarem mais de nenhuma igreja, não quer mais participar, estar ligado ao corpo de Cristo. Eu tenho visto por aí, querido, que muitos cristãos têm perdido esse entusiasmo, têm perdido o fervor que eles tinham daqueles primeiros dias de fé, ou seja, o primeiro amor que Jesus fala lá em Apocalipse, e eles já estão acostumando-se a uma vida sem poder, uma vida sem testemunho, uma vida sem oração, uma vida sem consagração, e uma vida sem nenhuma frutificação. Muitos que eles estão passando por esse momento, e isso são sintomas, da falta de uma vida renovada, de prática dessas pequenas coisas que são inerentes, que estão relacionadas ao corpo de Cristo. Nosso corpo, querido, nós vivemos em função de pequenas coisas, nós nos alimentamos de pequenas coisas, o nosso corpo se move lidando com essas pequenas coisas, sejam elas físicas ou emocionais ou espirituais. Nós estamos constantemente lidando com isso. E sabe, queridos, essa rotina, e muitas vezes a imaturidade, a falta desse conhecimento, a falta de crescimento espiritual, a frieza, o descaso pelas coisas de Deus e a falta de crescimento espiritual, eu posso dizer que isso também já é uma imaturidade, porque se uma criança nasce e não cresce, ela não se forma, ela não adquire maturidade, ela não é o processo normal. Quando nós começamos essa nova vida, nós precisamos crescer. E essa situação, querido, se não houver na nossa vida uma reversão imediata, o cristão ele pode se desviar dos caminhos e aí quebrar o seu vínculo de unidade com o corpo de Cristo. Tem acontecido isso e bastante. Há muitas pesquisas aí que dizem que para cada crente da igreja há um crente
fora da igreja. Olha que coisa, né? Se hoje algumas pesquisas dizem sermos aí 40%, você imagina se todas essas pessoas estivessem ligadas ao corpo. E eu tenho ouvido, querido, uma expressão muito comum na boca de muitos crentes: ah, pastor, eu não venho à igreja, mas eu estou fazendo o meu culto em casa. Estou fazendo culto lá em casa. Essa forma, querido, de pensar tem sido uma das grandes estratégias malignas para enfraquecer a vida espiritual de muitos crentes e, por fim, quebrar a sua unidade com o corpo de Cristo. O culto em casa é sim, querido, importante, mas é no relacionamento de comunhão e envolvimento que nós temos com a igreja que é onde que nós encontramos o fortalecimento, é onde nós encontramos ajuda. Fora disso, querido, tudo fica muito difícil. Você não vai encontrar isso num culto doméstico. Você pode sim fortalecer, mas aqui nós nos deparamos, né, não só com a palavra de Deus sendo ministrada, mas com a comunhão do corpo e também as adversidades, né, de situações de cada um, faz com que a gente se fortaleça. O compartilhar, o doar de cada um, a gente conversar, a gente trocar ideias, isso faz a gente crescer. Hebreus 10, 25 diz, a palavra de Deus, ela faz uma recomendação para nós, não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando, chamando a atenção, exortando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que está se aproximando aquele dia. Olha o que a palavra está dizendo, está se aproximando o dia em que o Senhor Jesus irá buscar a igreja. Não é tempo da gente deixar de congregar. Então o que nós temos que fazer? Admoestar. Quando estamos enxergando a fraqueza, as debilidades, quando estamos no esfriamento, as indiferenças de cada um, nós precisamos socorrer essa pessoa, admoestar no amor de Cristo, porque o desejo do coração de Deus é que todos subam com Ele, amém? Você já observou, querido, né? Às vezes a gente olha para uma árvore, a gente vê uma folha que já está ficando amarelada, logo essa folha, o que acontece com ela? Essa folha acaba caindo da árvore, ela se separa da árvore, e quando ela separa, ela começa a perder a vida, ela chega ao ponto de apodrecer, querido. Assim também acontece com o cristão, que ele está fora da igreja, ele está desligado do corpo de Cristo. É um engano. Satanás consegue embutir um engano, inculcar na pessoa que só essa forma de culto resolve a questão, que ele se satisfará com essa forma de Cristo de culto. É um grande engano. Não, isso não vai terminar bem, com toda certeza, porque há uma necessidade no corpo de Cristo. Qual é? Servir ao corpo de Cristo. Esse crente, querido, que tem esse comportamento, ele começa a vivenciar esse processo, a viver, né, esse processo de enfraquecimento espiritual. Nós só podemos manter uma vida de renovação espiritual quando nós temos a consciência de que nós necessitamos de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nós precisamos fazer parte, querido, de uma igreja onde a palavra de Deus é anunciada e existe ali naquele lugar um grupo de fiéis. Há poucos dias, a irmã Lúcia está aqui? A irmã Lúcia? Está ali a lindinha, né? Ela me ligou, né, com a pandemia aí, um tempão, quantos anos já, quanto tempo sem vir à igreja, dona Lúcia? 2 anos. A dona Rosinha aqui também. Vamos dar um aplauso para essas lindonas aí? Dona Rosinha voltando também? Ah, que lindo. Ela me ligou e, né, falando para mim que como ela ama essa igreja, como ela ama a comunhão dos irmãos, e quanto ela estava querendo vir, com as dificuldades de vir, mas graças a Deus que o corpo se moveu. Entrei em contato aí com as irmãs e ela já está, né, diante da impossibilidade dela vir, as pessoas estão buscando ela, e eu amei quando a senhora ligou e falou da saudade, da necessidade de estar em comunhão com o corpo, quanto a senhora ama essas vidas, que maravilhoso foi aquilo. E é assim que o corpo, né, se une, se reúne, querido. Então nós precisamos fazer parte de uma igreja
onde a palavra de Deus ela é pregada na sua essência. É nesse grupo, querido, de fiéis que nós encontramos essa oportunidade de praticar aquele ministério que Deus nos deu, que Deus nos colocou. Isso só acontece na igreja. Não tem como acontecer em outro lugar. É na igreja que nós descobrimos os nossos melhores dons e habilidades, especialmente aqueles dons que nos colocam em relacionamento com outras pessoas. Nós aprendemos na igreja a perdoar, nós aprendemos a amar, aprendemos a servir, nós nos tornamos mais doadores daquelas coisas ou de tudo que Deus colocou na nossa vida, e é nesse ambiente que nós provamos mais e mais de um Deus abençoador. Nós experimentamos o significado, né, do perdão e também o significado da graça do Senhor Jesus. Aqui na igreja nós aprendemos a servir. Querido, nós aprendemos a servir não é por causa da necessidade da pessoa. Antes, servir, querido, é mais uma necessidade nossa. Nós fomos criados para servir. Lembre-se de que o Rei da Glória, o Pai, se fez carne, veio aqui, e o que ele fez foi servir. Ele diz para a gente fazer o mesmo. Eu sendo maior, eu servi. Então é uma necessidade minha e sua servir. Então, olhe para você agora, querido. Eu queria que você olhasse para os seus pés agora, olhe aí para as suas mãos, olhe para o seu corpo. E, querido, contemple tudo isso que Deus te deu. E começa, querido, a louvar ao Senhor, porque Ele te deu esses membros. Você pode cuidar do seu corpo, você pode, limpar o seu corpo, você pode se pentear, se lavar, você pode comer, você pode fazer tantas coisas com esses membros do seu corpo. Mas sabe o que mais, querido, que nós poderíamos fazer com cada membro do nosso corpo? Sabe, com grande sinceridade, é ofertar os nossos membros ao Senhor. É dizer, Senhor, isso aqui não serve para mim se não servir ao Senhor. Antes de servir para mim, porque isso é dele. Minhas mãos, meus pés. A Bíblia diz que desde lá na barriga da minha mãe, o Senhor formou cada ossinho, cada membro. Então tudo é dele. Geralmente é dono aquele que fez. E nós somos dele. Então o melhor que nós fazemos, querido, é louvar o Senhor, ofertando todos os nossos membros ao Senhor. Cada serviço que eu presto, querido, ao reino de Deus, servindo pessoas, eu estou praticando Cristo na vida dessas pessoas. Cada ato de bondade, cada ajuda que eu dou, cada vez que eu ligo, cada vez que eu me relaciono, eu estou praticando Cristo, o amor de Cristo na vida das pessoas. Nós somos sim, querido, esse entreposto, entre Deus e as pessoas. E é só na igreja, querido, que eu aprendo a amar e servir. É só na igreja que eu aprendo isso. Aquilo que começa aqui eu posso fazer lá fora, mas isso não é um ensino, não é uma prática em amor, porque tem mais gente que ensina você servir. Mas é na igreja, é na comunhão do corpo, porque isso é algo inerente do cabeça, que é Cristo. Ninguém pode amar sem Cristo. Ninguém serve no amor de Cristo sem ser liderado, dirigido pelo cabeça, que é Cristo. Então, querido, aquilo que começa aqui no nosso meio, vai se estendendo até o mundo, através do amor de Cristo, que é revelado e demonstrado a mim e a você, pelo Espírito dele que habita em nós. Querido, é muito bom a gente saber que, por menor que nós achamos ser a nossa contribuição no reino de Deus, ela nunca será em vão. Nunca, nada que você faça no reino de Deus vai ser em vão. O meu e o seu trabalho para Deus tem um resultado nesse plano imutável do Senhor. O que eu faço aqui sempre vai tocar o céu. Se o que você faz aqui é para o Senhor, se o que você faz aqui é no amor de Cristo, isso toca os céus. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Hebreus 6,10 diz: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostrastes àqueles servindo aos santos e ainda serve. Jesus diz, querido, também que o Pai, Ele vai honrar aqueles que o servir. Lá em João no capítulo 12, versículo 26, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali ele estará também o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Então, servir a Deus, querido, é receber honra de Deus. Na comunhão, e nessa comunhão do corpo, e no servir ao reino, nós descobrimos que Deus, Ele valoriza, que Deus recompensa as nossas ações na sua obra. Como um caminho natural da nossa vida. Se nós fazemos aqui, se nós trabalhamos, se nós agimos aqui, nós recebemos algo em troca. Deus também nos recompensará de forma justa no dia do juízo. Assim nós podemos ver, sim, que dessa boa obra como uma também evidência de salvação. Não tem como, querido, alguém que diz que vai ser salvo, que foi alcançado pelo amor de Cristo, que é salvo, mas que não tem nenhum prazer na obra, não serve, não tem esse desejo de servir ao Senhor. Não combina, porque é inerente. Quem é salvo tem amor em servir, ama servir as pessoas, ama servir o reino de Deus, servir a Deus, servindo o seu reino. E a igreja, ela é uma comunidade de serviço, querido. A igreja é uma comunidade onde nós podemos servir. O povo, os alcançados da igreja, pela graça de Deus, agora também busca servir e cuidar dos outros, que ainda não foram alcançados e também dos que são alcançados. E é nesse compromisso com o serviço, que todos vão crescendo numa mesma dimensão. Cada um serve de acordo com o dom que recebeu. Isso é maravilhoso demais. Deus deu dons específicos para que a gente manifeste o nosso serviço, o nosso servir a Ele. Efésios 4,7 diz: e a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando eu subir em triunfo às alturas, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Está claro, querido, na Bíblia, muito claro, que o Espírito Santo é que revela quem nós somos em Cristo. Jesus, Ele nos mostra, Ele nos capacita e Ele nos ensina pelo seu Espírito a praticar, executar esses planos de Deus. Ele já tem reservado para cada um de nós, obras que nos levarão a fazer diferença nesse mundo. 1 Coríntios 12:7 diz: a cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, vendo que o bem comum. Há algo que Deus quer que todos recebam, que todos cresçam. Há um bem que nós podemos, há um bem que eu posso fazer, que traz algo, um crescimento, um amadurecimento, uma alegria que é comum a todo o corpo. Assim, querido, essa máxima contribuição, essa maior contribuição que Deus planejou para nós, ela tem que estar, e logicamente que Deus vai fazer isso, sintonizado com essa paixão que Ele mesmo colocou dentro de nós. Deus não vai pedir algo para você sem antes Ele te capacitar por isso. Por isso que a gente precisa identificar no nosso coração, e nós estamos vivendo esse tempo de identificar o que é que nos move, o que é que incendeia o nosso coração, o que é que arde, qual a área, o que é que queima no seu coração quando você pensa no reino de Deus. Aquilo que incendeia o nosso coração, querido, ele é essencial para a gente poder liberar esse potencial que Deus colocou dentro de nós. Esse potencial que nós temos, porque todos nós temos. Deus não diria que nós somos chamados para servir, nós somos membros de um corpo e todo o corpo precisa servir sem nos capacitar. Então Deus nos chamou, nos capacitou, nos deu dons
nos deu o seu Espírito para servir uns aos outros. Os dons espirituais, eles são dádivas de Deus para a igreja, para a realização do ministério e também da edificação dos cristãos. Não são talentos naturais, mas são capacitações sobrenaturais. Isso não é alcançado por nenhum mérito humano, mas é distribuído, como lemos, pela graça do Senhor. O Espírito dá a cada um conforme a sua vontade. Querido, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele jamais será uma missão, né, individual, uma missão independente. Ela não vai ser apenas, né, com um único dom. Não é uma pessoa que tem todos e nem, né, uma pessoa que não tem nenhum. Não, todos são chamados. 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Nós estamos ligados, sim, uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 4 e 5 diz, porque assim como num corpo nós temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente nós somos membros um dos outros. Então, identificar, querido, o nosso dom abre esse caminho para a gente cumprir esse chamado de Deus e nos faz compreender muito melhor a nossa importância, ou a importância das pessoas que atuam, né, nos diferentes dons à nossa volta. A igreja de Deus, ela não é um ajuntamento de pessoas ou uma feira aí de vaidades, de jeito nenhum, mas ela é um lugar, ela é uma plataforma que Deus estabeleceu de serviço. Nenhum membro do corpo de Cristo ficou sem dons, né, e nenhum recebeu todos os dons. Isso não é lindo demais? Ninguém fica sem, e ninguém também recebe todos. Por quê? Porque cientes, né, de que nós dependemos um dos outros, nós vamos poder suprir as necessidades dos membros do corpo de Cristo. O seu pé não faz tudo que a sua mão faz, sua mão não faz tudo que o seu pé faz, seus olhos, seu nariz, cada um tem a sua função e todos cooperam para o bem de um corpo só. Então você é muito importante. Quando nós, querido, investimos a nossa vida, os nossos recursos e dons para a gente socorrer aqueles que estão em aflição, fortalecer os fracos, para a gente instruir os novos convertidos, ajudar os necessitados, para a gente encorajar os santos que estão vindo, o nome de Jesus, ele é exaltado. E aí o mundo fica ou é impactado pela igreja, e a igreja vai sendo edificada nesse mundo tão conturbado. Queridos, é esse o plano de Deus, né, que jamais vai ser frustrado. Ele vai acontecer se a gente quiser ou não. Então nós precisamos cooperar, querido, para que o Senhor faça isso. Nós precisamos entender esse chamado de Deus, e Ele vai fazer, independente de mim e de você. Então, querido, não aceitar isso seria uma loucura, porque Deus está me chamando para o melhor plano que existe, e Ele está me incluindo nesse plano que vai acontecer ou não. Eu não quero ser alguém que rejeita, eu não quero ser também um desertor, eu quero ser alguém, né, inteiro nesse plano. Então o apelo do coração de Deus é que a gente faça parte desse plano para a gente ser incluído, né, nesses projetos de Deus, porque seria muito triste um dia, né, a gente ver concluído aquilo que ninguém pode barrar, ninguém pode parar, e eu saber que fui convidado, fiz até parte por um tempo, mas eu desisti, e eu queria, para concluir essa ministração, exemplificar numa linguagem mais simples, uma historinha que eu mesmo compus, para que você entendesse qual que é, o que eu estou entendendo com simplicidade, isso que Deus está fazendo, o que eu entendo, né, do que Deus está fazendo nesses dias. Eu pensei assim no meu coração, né, como se um pai, ele fosse fazer uma pescaria. Todo mundo sabe que é pescaria desde criança, né? E ele planejasse toda aquela pescaria, né, num lugar fantástico, com aqueles, né, melhores equipamentos, com todas as garantias, né, de um final maravilhoso, de muitos peixes, e aí ele começasse a convidar todos os seus filhos para participar com ele nessa pescaria,
e ele ainda dissesse, ó, todas as despesas já estão pagas. Eu fiquei imaginando, né? Aí, só que ele diz assim, ó, cada um nessa pescaria que já está planejada, cada um vai ter a sua atribuição. Um vai limpar o barco, o outro vai preparar as iscas, o outro vai preparar o anzol, e assim por diante. E é claro, né, que todos já sabiam, porque esse pai já havia dito que se porventura algum dos filhos desistisse, que a pescaria ia acontecer do mesmo jeito. Ela ia acontecer. E eu vou enumerar os resultados de uma escolha errada para que a gente possa pensar. A primeira escolha que veio na minha mente, a insegurança da gente não estar junto do pai. Uma escolha errada de não participar dessa pescaria, eu já ia, em primeiro lugar, ficar inseguro porque eu estaria longe daquele que pode cuidar de mim. A insegurança de estar longe do pai. Isso já é um fato para a gente, né, mudar o nosso pensamento, a nossa direção, quando a gente pensar, quando algum pensamento, alguma sugestão foi introduzida na nossa mente, a primeira coisa, não, se eu tomar essa decisão, eu vou me distanciar do meu pai. Eu vou ficar longe dele. Isso para mim basta, querido. Eu não consigo imaginar ficar longe do meu papai. Eu não consigo imaginar, não importa as dificuldades, os problemas, as situações, eu não suporto pensar, eu não suporto a ideia, né, de estar longe do meu pai. Porque nele eu sou suprido, nele eu busco respostas para a minha vida, nele eu encontro carinho, eu encontro, né, cuidado, nele eu me satisfaço. Eu posso falar com ele quando eu quiser. Eu posso ouvi-lo quando eu bem quiser. Como ficar longe desse pai, querido? Em segundo lugar, o sentimento pesado pela escolha feita, tendo como ponto de partida as dificuldades. Porque o que eu contei na historinha é que cada um teria a sua atribuição. E muitas vezes nós fazemos a escolha não observando os pontos positivos, os pontos leves, os melhores. A gente olha os piores, é verdade ou não é? Quando às vezes a gente organiza um evento, e aí diz assim, vai custar R$20. Ao invés de pensar no evento, a gente pensa nos R$20. Às vezes a gente organiza algo com a família, aí a gente pensa, mas se acontecer isso, a gente começa a analisar se isso, a partir dos pontos negativos. Isso, querido, é muito ruim, nós não podemos partir, porque certamente o que Deus nos chamou para fazer não tem pontos negativos, mas tem tarefas a se cumprir. E é a forma com que nós olhamos o serviço, aquilo que Ele nos comissionou, mesmo sendo dotados, sendo aperfeiçoados, sendo encorajados pelos dons, habilitados pelos dons dEle, nós podemos ainda assim observar isso e olhar para as dificuldades. Mas é difícil, eu vou ter que orar, eu vou ter que estudar a Bíblia, eu vou ter que liderar uma célula, e a gente começa a colocar as dificuldades, e não, porque tomado a primeira decisão, que é estar longe do Pai, tudo fica difícil. Se eu tomar a primeira decisão, as outras são menos importantes. A primeira tem a ver com o relacionamento meu e do Pai. A segunda já diz respeito a mim, a essas dificuldades comigo. E a terceira é a saudade pela distância. Você já conversou, querido, com uma pessoa que está longe do Senhor? Ela tem saudade da comunhão, ela tem saudade de estar com os irmãos, ela tem saudade, não é, né, uma regra, tem exceção, mas saudade do Pai. Ontem eu estava no centro de Irati e encontrei com a moça, eu fui na farmácia com a Márcia e ela veio me pedir dinheiro, e eu conversei um bom tempo com ela, tentando, né, trazer ela para cá, cuidar. Não sei se ela virá amanhã, mas ela chorou de saudade do pai. Ali na rua ela chorou, falando, saudade de Deus, porque ela era crente, ela está desviada, está nas drogas, no crack.
e começou a falar: querido, é muito difícil, né, ficar longe do pai, essa saudade, e se a gente, o pior ainda do que ter saudade é não ter saudade, é se alimentar com outra coisa que pode preencher o que só o pai preenche. Outra coisa, 4, quando nós ficamos só, tudo fica mais difícil. Quando nós nos distanciamos da igreja, tudo fica mais difícil. É só você olhar para uma pessoa que está distante do corpo de Cristo, está fora do contexto de igreja. Não é à toa que o diabo ele quer promover esse movimento dentro do corpo de Cristo. Ele quer promover essa igreja que sou eu, não é o corpo. Ele quer promover, por quê? Porque ele quer tirar essa ideia: você não precisa de fazer isso, você não precisa servir, você não precisa suportar aquele irmão. Pois é, querido, a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros. Sabe o que é suportar? É ser suporte. É a hora que ele precisar e eu estou lá. Isso é suporte. E que hora que as pessoas geralmente ligam para a gente? Qual que é a situação mais provável? Te ligar para comer churrasco todo dia ou pedir uma ajudinha ali, uma oração? A gente recebe muito mais pedido de oração, socorro, do que para fazer algo que a gente julga ser bom. Não estou dizendo que o outro não é bom, porque é muito bom a gente poder, melhor se não existisse problema, mas nós estamos nesse mundo e sujeitos às aflições desse mundo, e o que temos que fazer é botar a mão no arado e ser bênção na vida das pessoas. 5, e o mais triste que eu acho, é contemplar a volta desse pai com aqueles que escolheram participar, contando as histórias, o tamanho dos peixes que pegaram, falando da alegria, né, daquele momento, fazendo festa e comemorando as conquistas. Querido, tem algo grande acontecendo, amém? Tem algo muito grande acontecendo e que nós precisamos ficar atentos. E o Pai está nos chamando para participar dessa pescaria, desse algo grande que Ele quer fazer. E que Ele vai fazer, Ele não quer, Ele vai fazer. E ninguém vai frustrar isso. E não há nenhum prazer no coração do Pai em que fique algum filho de fora desse plano, desse projeto dele. Não há nenhum prazer no Pai que alguém fique fora dessa pescaria celestial, porque um dia ele voltará com celebração, com grande júbilo. O Senhor voltará, as trombetas vão soar, e o Senhor vai vir buscar quem? Ele vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir buscar indivíduos, ele vai vir buscar um corpo. A noiva do Senhor é um corpo. E como que nós demonstramos ser esse corpo? Quando estamos ligados a esse corpo, quando estamos servindo a esse corpo. Se não existe, querido, esse desejo em nós, talvez nós estamos num desses 5 itens aqui. E o convite do Pai é que sejamos trazidos novamente, ligados, para servir ao corpo. Que a gente não olhe as dificuldades, porque corpo sem dificuldade não é corpo. Desde que Adão pecou, corpo tem dificuldade, mas o segundo Adão veio para resolver as dificuldades do corpo, para dar uma nova oportunidade, para santificar o corpo. O corpo se santifica, o corpo, os membros do corpo servindo, cooperando uns com os outros. Isso vai dando vida, vai dando corpo ao corpo, vai aperfeiçoando o corpo, ferro afiando ferro. É assim que nós vamos, um dia ele vai chegar, não para contar uma história que nós não participamos, porque, querido, eu acho que não teria nada mais triste no mundo a gente observar o Senhor vindo e a gente, assim, com aquela impressão, não fiz nada. Eu tive a oportunidade, eu fui chamado. Ele me entregou capacitação, me entregou dons, me entregou talentos, me deu ministério. Eu fui o líder, eu fui o ministro. Mas eu parei,
eu desisti, eu desanimei, eu não acreditei mais na igreja. É muito triste, querido. O Senhor nos chama, Ele nos chama de novo, e Ele vai nos chamar de novo, Ele vai nos chamar de novo. Ninguém, querido, vai poder justificar de que não teve uma nova chance, de que não foi chamado para essa retomada, para retomar. Existe um lugar que é seu, um lugar no corpo que é seu. Se você não assumir esse lugar, ele fica vazio. O Senhor pode chamar outro, mas é o seu lugar, não é de outro. É o seu lugar de atuar. E o Senhor conta, é com você. É muito importante, querido, né, a sua participação, o seu envolvimento, sabe, a sua alegria. É muito importante o seu talento, o seu dom, suas habilidades. E é isso que a gente está assim promovendo, é isso que nós queremos ver, toda a igreja movendo. Isso dá uma alegria, dá uma dinâmica, né? Eu tenho conversado com o Keller Sumara, que está aí encabeçando esse projeto, liderando, né, de voluntariado, o coração alegre, a disposição em fazer, porque nós humanos, falhos, nos alegramos com isso. Eu fico imaginando o coração daquele que criou originalmente para isso. Há uma função para mim e para você na igreja do Senhor, no corpo de Cristo: servir uns aos outros. É quando servimos que nós deparamos com as situações. É quando servimos que nós conhecemos as dificuldades, as debilidades, as fraquezas, as razões. Quando você começar a servir, querido, desde lá do pátio, pessoas vão encostar em você e elas vão chorar com você, elas vão ali compartilhar situações da sua vida. Você não mais vai viver de oportunidade sabida através de culto, não. Lá fora, na rua, nas lojas, eu tenho ido com a Márcia, eu não tenho perdido oportunidade. Onde eu vou, eu estou espalhando, eu estou falando, estou mostrando isso, essa necessidade das pessoas conhecerem o Senhor Jesus. E assim, querido, esse é o movimento da igreja. Se a igreja não mover assim, ela morre, ela perde o sentido. Se a igreja não se mover, né, nessa vibe, ela perde o sentido, porque para isso nós fomos salvos. Você já me ouviu dizer, se o problema era te salvar, você já é salvo, aleluia? Por que você está aqui ainda? Quem aqui queria estar no céu e não aqui? É? Verdade? Verdade mesmo? Então poderia já estar. Aonde está mais arriscado? Você ir para o céu agora ou ir daqui um tempo? Qual é o risco maior de a coisa não funcionar? Então Jesus chamou você para a salvação. Mas nesse projeto que Deus estabeleceu para a sua vida, na sua salvação inclui servir a Ele, servir ao seu reino. A sua salvação está linkada a servir. Não é o que você faz que te serve, que te salva, mas é impossível que alguém que seja salvo não faça. Não há como, não combina um cristão salvo, alcançado pelo amor de Cristo, comprado, lavado, redimido, resgatado, que ia para o inferno, agora vai para o céu, não amar, servir ao Senhor Jesus. Tudo que eu e você fizer nessa terra é muito pouco, perto do absurdo que Ele nos serviu. Sabe, querido, não tenha medo, mas eu amaria, mas, nossa, eu está falando tanta coisa, pastor, está me vindo tantas coisas na mente. É isso que move o seu coração? É isso que queima na sua vida? É isso? Pare de achar que você é menos. Use esse pouco. Deus está procurando esse pouco. É esse pouquinho. Eu cheguei ontem, eu estou visitando aqui, eu nunca nem ouvi falar isso. Está vendo? O que está queimando no seu coração é isso. É esse pouco que Deus te chamou. Se você for fiel nesse pouco, Deus vai te pôr sobre o muito. Sobre o muito. Então é isso, querido. Se você já faz, aumente, seja zeloso, sabe? É o que nós lemos aqui, ó.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Então é para Ele, tudo dele, por Ele e para Ele. Esse é o nosso maior chamado. Estamos aqui por causa dele. Estamos aqui por Ele, por causa dele, e nós estamos aqui para Ele. Não temos outra coisa. Esse é o apelo do coração do Pai para você. Esse, para mim hoje, é o que eu estou vivendo e é o milagre que Deus está fazendo na minha vida. É um despertamento diferente. Eu sempre servi e amei servir o Senhor, mas eu estou entendendo isso de uma outra ótica. E eu creio que Deus está nos usando para impulsionar a igreja a viver essa dinâmica do reino de Deus, de que servir, que dar, é melhor do que receber, porque é impossível que alguém que dê e sirva não seja servido. O próprio Deus vai acrescentar na vida daqueles que o serve com amor. Você tem um chamado, querido? Você tem algo que arde em seu coração? Ofereça, consagre e ofereça isso ao Senhor. Ele vai levar você a lugares altos. Esses sim são aqueles que voarão com asas como águias, que vão correr e não vão se cansar. Mas enquanto nós estivermos olhando só para a corrida e o cansaço, e não olhar para asas como águia, a gente vai mesmo cansar, porque os que correrão, voarão e não se cansarão, é aqueles que têm asa como águias. E esses são aqueles que servem com afinco, com amor, com zelo, com força ao Senhor Jesus. E não é nada, nem comparado ao esforço que Ele fez, para que eu e você obtivéssemos os dons, o Espírito dEle, para fazer as coisas, que Ele diz, maiores ainda. Jesus fez coisas grandes. Eu e você podemos fazer muito mais dessas coisas grandes que Ele fez aqui. Podemos ser semeadores dessas coisas grandes. Mas coisas grandes começam com coisas pequenas. Pequenas. Eu acho que eu nunca vou levantar um defunto. Semana retrasada, que foi, ou passada, né? Eu sonhei orando e um cadáver levantando, né? Tenho sonhado umas coisas muito loucas aí, né? E é uma experiência tremenda demais, gente. Deu um pulo, quase matei a Márcia na cama, ela também deu um pulo porque assustou, né? Eu não assustei pelo ressuscitar, eu assustei porque o cadáver deu um pulo muito alto. E eu pulei com ele e dei um grito, aí ela pulou também, né? Então, querido, sonhe coisas grandes, pense coisas grandes, fazendo as pequenas que você pode hoje. Amém? Você recebe essa palavra, querido? Bebe essa palavra? Eu queria que você